Os profissionais da Agência Angola Press devem ter a capacidade de aperfeiçoar a recolha dos factos e tomar a dianteira na divulgação, aconselhou sexta-feira o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. Teixeira Cândido falava durante uma palestra sobre a liberdade de imprensa e o acesso às fontes e dados, realizada no âmbito dos 44 anos de existência da ANGOP, que se assinala 30 do corrente mês. Para o responsável, os profissionais não se devem limitar a ser caixa de ressonância, nem porta-vozes das fontes, e sim protagonistas da informação. A profissão recomenda que eu devo ter uma relação estreita com a fonte. Só que esta relação não pode anular o meu caráter de jornalista e passar a ser porta-voz. Não posso ser porta-voz de instituição nenhuma. Todas as fontes têm interesse. Eu não posso ser instrumento das fontes. Aliás, os códigos, de um modo geral, têm estado a admitir como sendo exceção o facto de, se eu for utilizado por uma fonte, ainda que no anonimato, mas souber que fui utilizado para canalizar uma informação falsa, eu tenho o direito e o dever de poder denunciar essa fonte. Em relação ao acesso às fontes, Teixeira Cândido disse ser importante que todos os meios de comunicação sejam tratados de igual forma, sem exceção. Não existem duas leis de imprensa. Existe uma lei de imprensa que existe um único código e existe uma postura única. O jornalista que trabalha para a TPA está, nos termos do código, nos termos da lei de imprensa, sujeito aos mesmos deveres que o colega que trabalha para a Eclésia, o colega que trabalha para Despertar. Se o colega que trabalha para Despertar ou para a Eclésia não procede conforme o colega que faz na Rádio Nacional, portanto, há aqui um desvio. Por sua vez, o jornalista Reginaldo Silva afirmou que as garantias de acesso às fontes de informação e a liberdade de expressão devem estar adequadamente previstas na lei geral do país, pois procuram servir à generalidade dos cidadãos e não propriamente conceder privilégios à atividade profissional dos jornalistas. Reginaldo Silva considera que, identificadas ou não as fontes, o jornalista é sempre o último responsável pela integridade da informação que elabora e divulga. Que é o que a própria Constituição exige no artigo 52, ao apontar que todo cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser, aqui é que entramos nós, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Penso que estas três linhas dão perfeitamente espaço para que, de facto, os jornalistas, por várias razões, por vários motivos, sempre no quadro do interesse público, se dirijam às instituições, peçam informações e elas estão, de facto, obrigadas a prestar esta informação, até por imposição constitucional. Só que depois, na hora, vamos outra vez parar ao dever de colaboração e ficamos por aí. Não quero falar, não falo, mas o jornalista, como é evidente, o órgão tem que fazer o noticiário, tem que produzir a notícia, tem que ir para a frente, e é aí que às vezes surgem os problemas, as imprecisões e algumas situações ainda mais complicadas. O encontro contou com a presença do Diretor Nacional da Comunicação Social, Rui Vasco, dos administradores da ANGOP para a área de conteúdos, José Chimuco, e não executivo, Gaspar Francisco, jornalistas da ANGOP, Rádio Nacional de Angola, TPA, Jornal de Angola e estudantes da comunicação social.